Cara, senta aí e presta atenção porque o que eu vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você olha para qualquer poça d'água na Amazônia. Sabe aquela história de que a sucuri é a rainha absoluta das águas, a maior e mais perigosa de todas as serpentes que existem por aqui? Pois é, esquece tudo o que te contaram nos documentários tradicionais. Existe algo lá nas profundezas, algo que os ribeirinhos mais antigos conhecem pelo nome de cobra grande, um predador que não aparece em catálogo de biologia e que faz a sucuri parecer um mero animal de estimação. Já vai se inscrevendo aqui no canal, porque o que a gente vai desbravar hoje é o tipo de segredo que a ciência tenta explicar mas não consegue mapear. Se você gosta de entender o lado obscuro da natureza, onde o tamanho não é documento, mas sim condenação de morte, esse vídeo é seu lugar. A gente sempre ouve falar da sucuri, aquela gigante que domina os rios, e sim, ela é impressionante, chega a passar dos 7 ou 8 metros, mas o que acontece quando os relatos de pessoas que vivem isoladas na mata não batem com os registros oficiais? Eu passei meses conversando com pescadores e moradores de comunidades remotas ao longo do Rio Negro e dos Solimões, e todos, sem exceção, contam a mesma história. Não é uma história de pescador, é um medo real, um respeito profundo por algo que se move debaixo da superfície sem deixar rastro. Eles não estão falando de uma sucuri gigante, eles estão falando de uma criatura que tem uma coloração diferente, um comportamento de caça que não se encaixa no padrão das boídeas que a gente conhece. Imagine estar num barco pequeno, no final da tarde, quando a luz começa a sumir e a floresta parece que vai fechar em cima da sua cabeça, e de repente, a água não apenas se move, ela se divide, como se um tronco de árvore centenário tivesse ganhado vida própria. O que faz desse predador algo tão misterioso é a sua furtividade. Diferente da sucuri, que muitas vezes é flagrada tomando sol nas margens dos rios, esse bicho específico parece ter uma inteligência tática, um instinto que evita o contato com qualquer tipo de tecnologia moderna. Muitas vezes, quando pesquisadores tentam usar drones ou câmeras subaquáticas, a criatura simplesmente parece desaparecer ou, pior ainda, o equipamento volta danificado, como se tivesse sido atingido por uma força bruta e precisa. Não estou falando de monstros mitológicos, estou falando de um animal real, biológico, adaptado a um ambiente que é praticamente inexplorado. A Amazônia é vasta, mano, tem trechos que o ser humano nunca pisou, onde a pressão da água e a densidade da vegetação criam um ecossistema próprio, isolado do resto do mundo onde a gente vive. Vamos analisar os fatos que a ciência ignora por falta de provas concretas em vídeo. Quando a gente fala de predadores extremos, pensamos em dentes e tamanho. A sucuri mata por compressão, é uma máquina de esmagar ossos. Agora, imagine uma variante dessa espécie, uma que evoluiu em zonas de águas profundas e gélidas de certos afluentes, onde a comida é escassa e o tamanho do bicho precisa ser otimizado para a sobrevivência a longo prazo. Os relatos indicam que essa serpente, que alguns chamam de serpente de sombra, possui escamas escuras, quase negras, que ajudam na camuflagem total em águas barrentas. Enquanto a sucuri comum é manchada para se esconder entre folhas secas e o leito dos rios com vegetação, esse predador tem uma cor que se funde ao breu das profundezas, tornando-o invisível até para quem está a poucos metros de distância. O comportamento alimentar também é um ponto que deixa qualquer um de queixo caído. Enquanto a sucuri comum costuma esperar a presa na margem, essa criatura, pelo que dizem os locais, utiliza o curso dos rios de forma estratégica, se movendo contra a correnteza com uma facilidade que desafia nossa compreensão física. Ela não precisa subir à superfície com tanta frequência, o que sugere um sistema respiratório mais eficiente ou, quem sabe, uma adaptação que ainda não identificamos em outras boídeas. É como se a natureza tivesse criado uma versão aprimorada, um predador topo de cadeia que não tem competidores naturais. Você consegue imaginar o que é encontrar um bicho desse tamanho, que não tem medo de barcos, nem de luz, nem de barulho? É por isso que os ribeirinhos não falam muito sobre isso, existe um pacto de silêncio, um medo ancestral que atravessa gerações e que a gente, na nossa arrogância urbana, chama apenas de lenda. A biologia nos ensina que animais gigantes precisam de uma quantidade imensa de energia para se manterem vivos. Se esse predador realmente existe e atinge as proporções que os relatos sugerem, o que ele come? A resposta é o que causa calafrios em quem conhece a região. Não são apenas peixes grandes, nem capivaras.
O histórico de desaparecimentos em certas áreas da floresta que nunca são explicados, onde barcos são encontrados vazios, sem sinal de luta, levanta questões que ninguém quer responder. Não é que o bicho saia caçando gente por esporte, é que, para uma criatura desse porte, a diferença entre um animal de médio porte e um ser humano em uma canoa é praticamente nula. É uma questão de oportunidade e de domínio territorial. Quando você entra no território dele, você deixa de ser observador para ser, no melhor dos cenários, uma curiosidade, e no pior, uma refeição. Muita gente me pergunta se existe alguma filmagem, algum registro que comprove isso de forma definitiva. A verdade é que a Amazônia é um lugar hostil para a tecnologia. A umidade destrói tudo, a luz é escassa e a densidade da mata é um pesadelo para qualquer cinegrafista. Existem imagens, sim, gravadas por câmeras de segurança de balsas ou por pescadores amadores, que mostram vultos imensos passando sob a superfície, mas a qualidade é sempre duvidosa, o que abre margem para os céticos dizerem que é apenas uma tora de madeira ou uma sucuri comum. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você já viu uma tora de madeira nadando contra a correnteza por conta própria? Quantas vezes uma tora de madeira faz curvas fechadas e mergulha de forma coordenada? A ciência oficial prefere manter o foco no que é catalogado, porque admitir a existência de algo que não podemos controlar ou classificar gera um caos logístico e científico que ninguém quer enfrentar. E tem mais, a questão do habitat. A gente desmata a floresta, constrói barragens, altera o fluxo dos rios, e a gente acha que esses animais vão simplesmente sumir ou se adaptar. Mas o que acontece quando a gente empurra esses gigantes cada vez mais para o interior, para áreas onde a gente não consegue chegar? Eles não somem, eles se tornam mais secretos. Esse predador amazônico que ninguém filma é o exemplo máximo da resiliência da natureza selvagem. Enquanto a gente discute sobre o futuro da floresta nos grandes eventos mundiais, lá embaixo, na escuridão do rio, algo continua crescendo, caçando e dominando um espaço que a gente insiste em dizer que nos pertence. É uma lição de humildade que a gente ignora. A natureza não precisa da nossa permissão para existir e muito menos para criar formas de vida que desafiam o nosso entendimento. Eu me lembro de uma entrevista que fiz com um guia local que vive há mais de 50 anos na bacia do Rio Negro. Ele me contou que, quando era criança, o avô dele proibiu que ele chegasse perto de um determinado igarapé durante a lua cheia. Ele perguntou o motivo, e o avô, sem nem tirar o olho do cigarro de palha, disse apenas que o dono do rio estava de bom humor naquela noite, e que não era bom incomodar. Ele não falou em sucuri, não falou em jacaré, ele falou em cobra grande. Essa terminologia, essa forma de se referir a um animal como uma entidade, diz muito sobre como essas criaturas são percebidas. Não é um bicho, é uma força da natureza. É como se eles soubessem de algo que a ciência esqueceu, que o tamanho, a força e a astúcia desses animais os colocam em um patamar de respeito que a gente, com nossa pressa e nosso celular na mão, não consegue compreender. Se você parar para pensar, o medo do desconhecido é o que nos move, mas também é o que nos cega. A gente quer provas, quer vídeos em 4K, quer que alguém chegue lá e coloque uma etiqueta de rastreamento no bicho. Mas talvez o maior segredo da Amazônia seja justamente esse, a existência de algo que não quer ser encontrado. Algo que já viveu muito mais tempo do que a nossa civilização e que continuará lá, mesmo depois que a gente se for. A sucuri é incrível, a onça-pintada é majestosa, o jacaré-aço é um tanque de guerra, mas nenhum deles carrega esse aura de mistério, esse peso de ser algo que a ciência ainda não aceitou, mas que os olhos de quem vive na mata já viram e temeram. É uma história que começa no rio e termina no nosso próprio medo de admitir que não somos os donos de tudo. Vocês já devem ter visto pela internet várias montagens, vídeos fake de serpentes gigantes. A gente sabe que aquilo é bobagem, é gente querendo clique. Mas o que eu estou falando para vocês não é montagem, não é exagero. É a realidade de quem vive o dia a dia na Amazônia. São relatos consistentes, repetidos por pessoas que não se conhecem, espalhadas por milhares de quilômetros de floresta. Como explicar que um pescador no Amazonas e outro no Pará descrevam exatamente a mesma criatura, com os mesmos hábitos, se isso fosse apenas folclore? A resposta é simples, eles estão vendo a mesma coisa. Eles estão vendo o mesmo predador que nós,
com toda a nossa tecnologia de ponta, somos incapazes de registrar. E talvez, lá no fundo, seja melhor assim. Algumas coisas na natureza foram feitas para permanecerem ocultas. Imagina só a cena. Você está no meio da floresta, o sol já se pôs, o silêncio é absoluto, apenas o som dos insetos e o barulho da água batendo no casco da canoa. De repente, uma pressão na água, uma mudança no ar. Você sente que não está sozinho. Você olha para os lados, para as margens, mas não vê nada. Então, você olha para baixo, para a água escura, e percebe que aquilo que você achava que era o reflexo das árvores na verdade tinha olhos, olhos que brilhavam de uma forma que nenhum bicho que você conhece brilha. Esse é o momento em que a ficha cai. Esse é o momento em que você entende que toda a arrogância humana não vale nada diante daquele predador. Não é sobre atacar, não é sobre brigar, é sobre reconhecer que você está no território de alguém muito maior e muito mais antigo. Eu quero que você pare e pense. Por que a gente tem tanta vontade de ver o proibido? Por que a gente busca tanto perigo? É porque no fundo, a gente sabe que nossa vida é muito controlada, muito segura, muito artificial. Quando a gente ouve histórias sobre esse predador da Amazônia, a gente sente um frio na barriga que é quase um alívio. É a lembrança de que ainda existe um mundo selvagem, de que ainda existem segredos que a gente não pode dominar. A Amazônia é a última fronteira desse tipo de mistério. Enquanto houver floresta, enquanto houver rios profundos e escuros, haverá espaço para esses animais existirem, longe das lentes das câmeras e da curiosidade dos homens. E agora, falando sério, se você tivesse a chance, você iria atrás desse bicho? Você teria coragem de ficar uma noite inteira parado no meio do rio na esperança de ver algo que ninguém nunca viu? Ou você preferiria deixar o mistério onde ele está, nas sombras da mata, e continuar com a sua segurança? Eu, particularmente, sou movido por essa curiosidade, mas confesso que quando estou lá, a vontade de ver se mistura com o medo de ser visto. Porque quando a gente olha para um animal desse tamanho, a gente não é observador, a gente é objeto de estudo dele. Ele está nos avaliando, ele está decidindo se valemos o esforço, e isso, meus amigos, é o que mantém a nossa sanidade e a nossa humildade. O que me fascina não é a contagem de metros, nem o peso, nem a força da mordida. O que me fascina é essa capacidade de se esconder à vista de todos. A sucuri é grande, é visível, é estudada. Esse outro predador é o fantasma. Ele está lá, ele é real, ele habita as nossas águas, mas ele escolheu o anonimato. E talvez seja por isso que ele sobreviveu tanto tempo. Ele não se expõe, ele não busca atenção, ele apenas existe. E enquanto a gente continuar buscando o maior, o mais forte, o mais perigoso, talvez a gente nunca encontre o que realmente importa, que é o respeito pela capacidade dessas criaturas de existirem sem a nossa aprovação. Vocês têm noção de quanta coisa a gente ainda não sabe sobre a nossa própria fauna? A gente foca tanto em leões, em tubarões, em animais de outros continentes, que a gente esquece que aqui, bem embaixo do nosso nariz, existe uma biodiversidade que é, literalmente, de outro mundo. Esse predador da Amazônia é só a ponta do iceberg. Tem peixes que parecem ter vindo de um filme de ficção científica, plantas que possuem mecanismos de defesa que a gente nem começou a entender, e serpentes que desafiam qualquer lógica biológica. O Brasil é um laboratório vivo, e a gente está perdendo a chance de entender esse laboratório porque estamos ocupados demais olhando para o que é superficial. Eu passei muito tempo pensando se deveria mesmo contar essa história. Muita gente me disse que era melhor deixar isso quieto, que não era legal atrair esse tipo de atenção para os lugares onde essas criaturas vivem. Mas eu acho que o conhecimento é a única forma de proteção. Se a gente entende que a floresta não é só madeira, não é só recurso, mas é a casa de seres que a gente nem imagina, talvez a gente comece a tratar esse lugar com o respeito que ele merece. A preservação começa com o espanto, com o reconhecimento de que nós somos apenas hóspedes aqui e que, se não tomarmos cuidado, vamos destruir coisas que nunca nem chegamos a conhecer direito. Para todos vocês que chegaram até aqui, espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a cabeça. A partir de agora, toda vez que você vir o rio Amazonas, o Rio Negro ou qualquer afluente, não pense apenas nas sucuris que você viu no Discovery.
Pense no que está logo ali embaixo, no que pode estar te observando enquanto você tira uma foto ou pesca. Pense que o mundo é muito maior do que a tela que você está segurando agora, e que a natureza tem segredos que ela guarda muito bem. Obrigado. Não é preciso ser um especialista para entender que a vida é cheia de surpresas, basta ter a mente aberta e o coração preparado para as verdades que a gente não gosta de ouvir. Se você curtiu esse papo, se você é do tipo que não se contenta com a resposta padrão e quer sempre ir um pouco mais fundo no que é real e assustador, você tem que ficar ligado no canal. A gente vai continuar explorando esses cantos esquecidos, trazendo fatos que deixam qualquer um de cabelo em pé e revelando que a ciência oficial ainda não teve coragem de confirmar. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, me conta se você já passou por alguma situação estranha em rios ou florestas, ou se você conhece algum relato de alguém da sua família sobre criaturas que a gente não consegue explicar. Eu leio tudo, mano, e muitas vezes as melhores histórias vêm de vocês, do pessoal que vive na pele o que eu apenas conto aqui. Então, é isso. A Amazônia é vasta, é perigosa e, acima de tudo, é o lugar onde o impossível se torna real todos os dias. Esqueça as certezas que te deram na escola, esqueça os rótulos que colocaram na natureza. A vida lá fora é muito mais selvagem, muito mais inteligente e muito mais misteriosa do que a gente ousa imaginar. Fiquem ligados no próximo vídeo, porque se vocês acharam que essa história do predador desconhecido foi pesada, vocês não têm ideia do que eu estou preparando para a semana que vem. Vai ser um mergulho ainda mais profundo, com fatos que vão fazer você rever todos os seus conceitos sobre o que pode ou não existir no nosso território. Antes de fechar, quero deixar bem claro, preservem o que é nosso. A gente tem um patrimônio natural que o mundo inteiro inveja, e a nossa responsabilidade é garantir que esses mistérios, essas criaturas, esse ecossistema, continuem existindo. Não deixe que o desrespeito e o descaso apaguem aquilo que nem teve a chance de ser revelado ao mundo. A natureza é a nossa maior herança, e o desconhecido é o que nos torna vivos. Se você quer ser o primeiro a saber das próximas revelações, já se inscreve agora, ativa o sininho e prepara o estômago, porque o canal Curioso não veio aqui para contar historinha de criança, a gente veio para mostrar a realidade bruta, sem filtro e, muitas vezes, assustadora do nosso planeta. A gente se vê na próxima, e lembre-se, da próxima vez que você estiver na beira de um rio, olhe bem para a água. Pode ser que ela esteja olhando de volta para você. O mistério está logo ali, à espera de ser descoberto, ou, como dizem os ribeirinhos, à espera de ser deixado em paz. A escolha é sua, mas o conhecimento, esse, meu caro, já está com você. Até a próxima aventura, mano, e cuidado com o que você encontra por aí. A natureza agradece e o seu medo, bom, o seu medo é apenas o sinal de que você ainda tem bom senso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde a realidade vai ser ainda mais chocante do que você pode imaginar. Não percam, porque eu já estou com a câmera na mão, esperando a próxima aparição. O segredo da Amazônia não vai ficar escondido para sempre, e nós vamos estar aqui para contar tudo, venha o que vier. Fui.